Aos 40, a gente começa a pensar mais na morte. Calma, não é que eu esteja morrendo. Mas é que as coisas à nossa volta começam a morrer primeiro. Morre a sua vontade de sair na sexta-feira à noite. Morre o metabolismo. Morre a sua paciência. Mas as pessoas perto de você começam de fato a morrer. Morre o pai de um amigo próximo. Às vezes morre um amigo próximo. Os nossos pais começam a morrer aos poucos. E aí a gente começa a pensar na nossa morte também. E o que é que eu vou fazer com esse resto de tempo que eu tenho? Hoje eu conversei com a escritora e colunista da Folha, Cíntia Araújo, do Morte Sem Tabu. E ela me ensinou que pensar sobre morte é também pensar sobre a vida. Então tira a roupa do varal, coloca as luvas, lava aquela louça que está em cima da pia, ou só se esconder da sua família pela próxima meia horinha, porque tá começando mais um. Que crise é essa? Cíntia, prazer. Tô muito feliz que deu certo de você vir hoje. Queria começar só pedindo para você se apresentar. No episódio de hoje a gente vai falar sobre finitude. Eu sou... Bom, nem sei por onde começo, mas em relação ao tema, né? Eu escrevo na Folha de São Paulo, numa coluna chamada Morte Sem Tabu, com a Jéssica Moreira e a Camila Appel, que fundou essa coluna em 2014. Eu sou advogada da União, trabalho na Advocacia Geral da União desde 2009. Eu fiz mestrado e doutorado na PUC, fiz doutorado sanduíche na Alemanha, sobre a minha pesquisa, que é de pacientes com câncer avançado e suas expectativas equivocadas sobre os tratamentos que eles fazem. Você acha que existe um momento simbólico, assim, que a gente percebe que a gente vai morrer? Eu sou uma pessoa que pensei na morte cedo, assim. Eu era criança e eu já tinha entendido que a vida terminava. Quando eu entrevistei o Maurício de Souza para o Morte Sem Tabu, eu falei que eu acho que a primeira vez que eu entendi, assim, a ideia de morte foi lendo o gibi da Dora Morte, assim, lendo ali a Turma do Penadinho. Então eu acho que vai depender muito das experiências pessoais de cada um, né? Do primeiro luto das pessoas. Por exemplo, a gente fala muito que a morte tem sido desnaturalizada, né? Então, a gente não leva as crianças para velório, a gente esconde o assunto delas, a gente fala que a pessoa virou estrelinha, que foi encontrar papai do céu. A minha filha já sabe o que é morrer, ela tem 4 anos. Então, para Beatriz, a forma de lidar com a morte vai ser diferente. Ela não vai levar um susto, talvez, se isso for mantido, né? Esse processo, essa conversa for mantida com ela, talvez ela já na adolescência tenha uma percepção de morte muito maior do que foi a minha. Ela não vai precisar esperar, né, ter essa porta abrindo de uma vez, assim, e dando esse choque de realidade que a gente morre, as nossas pessoas amadas morrem. Eu perdi meu pai com 11 anos e eu não fazia a menor ideia do que era morrer. É isso que você falou, ninguém nunca tinha conversado comigo. Meus pais, entre aspas, esconderam a doença do meu pai justamente por achar que eu não ia entender, ou que eu ainda não era capaz de assimilar. E para mim foi um choque. Foi a primeira vez que eu, depois de algum tempo, assimilei e falei, nossa, as pessoas morrem. E hoje, com 40, eu tenho pensado muito sobre não só a minha própria morte, mas a morte da minha mãe, por exemplo. Eu tenho amigos que estão perdendo os pais. Eu já perdi amigos. Esse assunto vai se aproximando e o círculo assim vai se fechando quando você chega perto dos 40. Você acha que essa crise da meia-idade também é uma crise de finitude? Eu acho que sim, sinto muito pelo seu pai, né? Eu consigo imaginar do que eu escuto, claro, né? Quando eu falo, gente, criança tem que ouvir falar sobre isso, criança consegue entender, sim, a gente subestima as crianças e elas querem ouvir, elas querem falar, porque senão fica um vazio ali, né, na trajetória delas e uma hora isso cobra um preço. Eu acho que sim, é uma crise em que a finitude bate muito forte, porque até ali, geralmente, mesmo que você tenha uma história pessoal de muitas perdas, elas são perdas ainda mais espaçadas. A partir de determinada idade, as perdas são muito frequentes, né? Morre um tio, morre a avó, morre o pai da sua melhor amiga,
morre o irmão de alguém, morre, as pessoas vão morrendo, né? E a gente passou nos últimos anos pela pandemia, e aí a gente também teve uma noção maior, de repente, de que as pessoas morrem, e elas morrem em qualquer idade. Hoje, coincidentemente, eu publiquei um texto chamado que as crianças morrem também. Crianças também morrem. Isso é uma coisa doida, né? Porque isso se tornou mais real para mim, claro, depois que eu me tornei mãe, mas isso também se tornou mais palpável no sentido de eu conseguir falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente quase não fala. Porque a gente vai vivendo como se a morte não existisse, né? Sendo que é a única certeza que a gente tem na vida. Então isso é muito louco. E é uma coisa que, principalmente quando a gente se torna mãe, bate muito forte. Sim, porque eu não posso morrer. É o que a maioria das mães pensa, como é que eu vou morrer agora? Né? Eu não posso mais morrer. Então, como também, né, hoje a gente tem filhos mais tarde, né? É também o momento em que vai chegar para muitas pessoas. Caramba, agora, mesmo pra gente que lida muito bem com a morte, na hora que você tem filho, às vezes bate aquilo de, e agora que eu não posso mais morrer e eu posso morrer mesmo assim? Eu não tive muito isso, é interessante, né? Eu comecei a ter muito a coisa do, puxa vida, se eu morrer, eu não vou ver a minha filha crescer, eu não vou saber o que ela se tornou. Isso também é uma dor, é muito doloroso você pensar naquilo que não aconteceu ainda, mas que você tem tanto medo de perder. Esse medo da perda, eu acho, bate muito forte, sim. Eu acho que é uma parte dessa crise e eu acho até que leva a muitas outras crises. Às vezes as pessoas se separam, por exemplo, porque elas falam, é isso que eu tô fazendo da minha vida? Né? As pessoas mudam a trajetória profissional porque elas falam, caramba, a minha vida vai se resumir a isso, e isso tudo tá ligado à finitude, tá ligado à morte, né? Porque até então, a vida vem, você tá vendo a próxima coisa. Bom, então aí, nos 20, vou fazer faculdade, aí eu vou me formar, aí depois você vê a próxima coisa, vou encontrar uma pessoa, aí eu vou casar, aí eu vou ter filha. Quando você já mais ou menos fez tudo isso, qual que é o próximo passo? Eu acho que E aí a gente começa a pensar muito na coisa do tempo, né? Sim. Pra que eu ainda tenho tempo? O que eu ainda tenho tempo de fazer na minha vida? Sim. O que ainda sobra tempo, e aí essa distância sua com a morte parece muito, muito menor. Eu acho que sim. Você acha que é um momento de realmente começar a pensar sobre a sua própria morte? Você acha que as pessoas devem pensar sobre a morte delas e já ir elaborando a própria morte? Eu acho que a gente deve tentar elaborar isso desde sempre, assim, sabe? Com as conversas adequadas. Eu acho que falar sobre morrer é sempre uma conversa bem-vinda, porque a gente vive diferente quando a gente fala sobre morrer. O que muda? Então, a gente tendo a percepção de que o tempo termina e de que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então, eu tenho 41. Pode ser que eu viva até 80 e pode ser que eu viva mais 10. Se eu tivesse 10 anos para viver só, o que seria a minha prioridade? Eu tô falando daquelas coisas do dia a dia, sabe? Do almoço com a sua mãe, que você não faz porque você acha que ainda vai ter tempo. E a gente tende a achar que sempre vai ter mais numa semana que seja. Então eu acho que a gente tem que lembrar que a gente morre desde quando a gente puder. Desde quando a pessoa tiver esse primeiro contato, que é aquele contato que ela fala, eu não quero saber disso, bate na madeira, não fala porque senão atrai, ela talvez deva pensar, tá, mas se eu for ter essa conversa, deixa eu ver aqui como é que é isso. Porque é mais fácil. Todo mundo, eu acho, bom, não sei, talvez algumas pessoas já venham meio prontas, mas eu, por exemplo, não vim pronta. Então também era aquela pessoa que morria de medo, né, que falava, caramba... Eu morro de medo de morrer, E é uma conversa muito difícil, mas eu realmente acho que quanto mais a gente fala, mais isso se torna... Sabe aquela coisa do susto? O susto dói muito. O susto, aquela coisa... A gente morre. Surpresa. Da surpresa. Quando você vai lembrando isso de uma forma mais gradual, de vez em quando, você para de ter esse susto. Você não tem mais aquela coisa... A gente morre. Ai, meu Deus, eu posso morrer. Que te dá, às vezes, uma angústia, né? Assim, dilacerante, que você passa a pensar só naquilo. Ai, meu Deus, eu posso morrer. E pode mesmo, né? Então, quando você internaliza isso, além dessa coisa, desse susto, que é muito pesado, muito angustiante, começar a se dissipar e a gente lidar melhor com isso,
Na hora que acontecer, a gente também lida um pouco melhor. Claro que não diminui o sofrimento de um luto, não diminui a dor insuportável de perder uma pessoa amada, mas talvez a gente se programe melhor para aprender a lidar com um pouco mais de tranquilidade, com uma dor que a gente pode imaginar que talvez melhora, que talvez passa, sem aquele desespero do e agora minha vida acabou, sabe? Minha mãe tem 80 anos e ela tá se preparando e falando, bom, isso aqui eu vou deixar para fulano, isso aqui não sei para não sei mais quem, isso aqui eu quero que faça isso, aqui, isso aqui. E eu fico assim, mas mãe, não, calma, você não vai morrer, entendeu? Mesmo sabendo que ela já tá com 80 anos, que ela tá com uma idade já, né? Eu com 40, ela com 80, que ela pode muito bem morrer. Né? E acho que essa preparação que você está falando, né, de se preparar para não tomar esse susto. Quando a gente toma um susto, né, morre alguém jovem, um amigo ou, enfim, uma pessoa que não estava doente, como transformar esse luto de um jeito mais aceitável, sabe? Eu acho que pelos retornos que a gente tem, né, quando a gente fala muito sobre morte, muita gente diz que acessar a dor do outro ajuda a acessar a própria. Então, ler um livro sobre luto, assistir um filme sobre luto, conversar com as pessoas que são enlutadas, que já viveram ou vivem seus lutos, porque ali no outro você encontra a possibilidade de si mesmo, né? Quando a gente percebe que o outro também viveu e a gente vê essa humanidade neles, a gente retoma a nossa própria humanidade de pensar, talvez eu consiga, sim, passar por isso. Porque no susto, principalmente, é muito desesperador e realmente te dá aquela impressão de, será que isso nunca... Eu acho que eu nunca mais vou me livrar dessa dor. Eu acho que nunca mais essa coisa insuportável que tá dentro de mim vai passar. Agora, antes disso, antes da surpresa, o que eu mais escuto é que as pessoas que lidaram melhor com seus lutos são aquelas pessoas que acham que tiveram uma vida bem vivida com as pessoas. Então, é aquela pessoa que não adiou a vida inteira, eu quero morar mais perto dessa pessoa, eu quero morar mais perto dessa pessoa, eu quero morar mais perto dessa pessoa, e de repente essa pessoa morre, eu queria tanto ter morado mais perto dessa pessoa. Esse tipo de arrependimento é muito forte, e ele faz esse luto ser muito mais difícil. Então, o que a gente mais aprende falando sobre morte é pensar, será que tem alguma coisa aqui na minha rota que eu posso, porque nem sempre a gente pode, né? E aí isso tem a ver com privilégio de classe, privilégio de cor. Tem alguma coisa que eu posso mudar aqui na minha trajetória hoje, que eu tenho condições de fazer, e que se eu não fizer, e o meu pai morrer, o meu filho morrer, eu vou pensar, eu devia ter feito? Porque isso pode mudar tudo. Porque isso muda a vida vivida, muda a vida. E quando muda a vida, muda também a morte, muda esse luto. A gente estava falando agora do tempo, né? Que quando a gente chega nos 40, a gente pensa, o que dá tempo de eu fazer ainda, né? E essa questão da vida bem vivida bate muito forte. Porque se você não teve essa noção até hoje que, nossa, gostei da minha vida, né? Se eu morrer agora, tô legal com a vida que eu tive, agora é a hora de você fazer isso, né? Com certeza, é aquele pensamento de se eu morrer agora eu vou morrer frustrado, se for verdade aquela coisa, né, de que ali no final passa o vídeo e você assiste desde a sua infância até o momento da sua morte, você fala, ai, meu Deus do céu, eu perdi todas as chances. Então esse é o momento de falar, se eu tiver que ver esse vídeo agora, deixa eu pensar o que eu gostaria de encaixar nesse vídeo. Você tem muita experiência com pessoas que estão muito próximas, né, à morte. Dessas pessoas, qual é a coisa em comum que tem entre elas, das que lidam melhor com isso? Os vínculos, o sentimento, isso é o que mais tem em comum em relação a essas pessoas. O pai que elas foram, o filho que elas foram, né, se elas amaram, se elas tiveram o amor diamante, se elas se sentiram amadas. Nunca ninguém me falou, por exemplo, sobre eu fui um excelente profissional, eu fui um ótimo advogado. As pessoas falam muito do perdão que elas não deram, do arrependimento que elas têm, tudo muito envolvido nesse afeto, né? Isso realmente parece um meme, mas é verdade, assim, né? Claro,
Pode ser que se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai descobrir alguma coisa em sentido contrário. Mas na minha experiência, as pessoas estão muito preocupadas com os vínculos, assim. E com os vínculos que elas vão deixar com a imagem. A primeira pessoa que eu entrevistei, eu conto a história dele nesse livro, era um menino muito jovem. E o que mais preocupava ele era, quando eu morrer, as pessoas vão falar assim, pô, ele era um cara legal. Ele é um cara legal. Ele tinha essa preocupação. E isso bate, as pessoas querem ser vistas. Sim. Pô, não, ela foi uma pessoa legal. E às vezes são pessoas que falam assim, não, eu não tô achando que eu sou, não, mas eu acho que dá tempo ainda de eu mudar, né? Dá tempo de eu ser legal. Um pouquinho melhor. E as pessoas falarem, não, mas depois no final da vida ele melhorou bastante. Quando você fala da gente conversar mais sobre a morte, o que você quer dizer com isso? Assim, na prática. O que a gente deveria falar? Quando que a gente deveria falar? Com quem que a gente deveria falar? Na prática, eu acho que primeiro a gente tem que parar de interditar o assunto. Então, assim, chega, como você falou, né? Sua mãe tá lá com 80 anos, quer planejar, tá vendo? Porque tá revendo a vida dela também. E você fala, mãe, você não vai morrer. A gente interdita o assunto, a gente interdita em todas as searas. Chega um almoço de família e alguém fala, ai, fulano morreu. E você fala assim, ai, não vamos falar desse assunto não, esse assunto é ruim. Vai baixar, né? Vai trazer... A minha irmã, quando eu converso às vezes de coisas, no meu velório eu queria que tocasse essa música e tal, ela fala, ai, pelo amor de Deus, senti esse assunto, pra que esse assunto? E essas conversas, muitas vezes, elas dão tão sentido à vida, porque elas se tornam conversas engraçadas, conversas divertidas, porque imaginar o que o mundo pode ser sem a gente é uma coisa que abre novas possibilidades também. E às vezes ajuda até a perceber o que está faltando ali na nossa vida. Quando a gente pensa, quando a gente imagina obituário, né? Lá no Morte Sem Tabu a gente faz muito isso. E no jornalismo isso é muito comum, né? Obituário de pessoa viva. Você não fica esperando uma grande pessoa super importante morrer para falar quem ela foi. Você tem isso tudo pronto lá, né? Quando você faz isso, você consegue ver tão bem quem nós somos, né? E aí, até recentemente, uma pessoa me falou, você sabe que foi pensando no meu obituário que eu vi que eu tinha que mudar de trajetória? Porque se alguém fosse escrever quem eu fui, eu falei assim, caramba, eu não ia gostar do que eu ia ler. Eu sou mais do que isso, eu quero ser mais do que isso. Então, quando a gente pensa, e aí realmente é isso, assim, é não interditar o assunto. E quando você tem a oportunidade, né, se o seu pai tá com uma doença, se o seu pai tá mais velho, na verdade não precisa esperar isso acontecer. Essas conversas do tipo, o que você imagina, hein, assim, no seu enterro? Você imagina um enterro tradicional? Minha mãe, é que algumas pessoas, eu acho que ficam ofendidas. Né? Parece, você já tá me enterrando? Sabe assim, quando você quer conversar, parece, você já tá achando que eu morri? Não, eu tô viva ainda, não morri. É verdade. E às vezes você tá querendo trazer o assunto justamente pra aquilo ficar mais confortável, pra você saber o que fazer também, quando aquela pessoa não tiver mais. Nossa, faz todo sentido, ainda mais porque a gente tem uma visão muito patrimonialista, principalmente quando a gente tem patrimônio envolvido, né? Você já tá querendo enterrar, né? Quer ser meu herdeiro? Isso pode acontecer também, né? Essas discussões, dependendo da família. Mas eu acho que quando a gente traz pra gente, essa conversa vem mais fácil. Então, por exemplo, gente, quando eu morrer, eu quero que seja assim. Porque talvez, aí a partir disso, essas pessoas se coloquem nesse lugar também. É claro que vai ter gente que vai falar assim, você não vai morrer, eu não quero falar sobre isso. Mas se você for com jeitinho, com afeto, e falar, olha, eu sei, eu acho que eu não vou morrer mesmo não. Mas se acontecer, eu quero que você saiba quais são minhas vontades. Eu quero que você saiba que eu tenho um livro guardado lá na minha gaveta e eu quero que ele seja publicado, que eu um dia compus uma música que eu nunca tive coragem de gravar, mas eu queria. Você mostra para os meus amigos, você mostra para minha mãe. Essas coisas, essas conversas do tipo, quero ser cremado, quero ser enterrado, elas não precisam se resumir a isso, sabe? Elas podem abrir essas outras possibilidades que mostram essa vida que a gente está vivendo, né? Mas realmente que a gente às vezes só vai falar dela quando a gente pensar na morte. Tem um jeito de não ter medo de morrer? Olha, tem gente que fala pra mim, eu acho um absurdo a pessoa falar que tem medo da morte, porque é a única certeza que a gente tem, se a gente tá vivo, a gente não pode ter medo de morrer. Isso tá desde Sêneca, né, um filósofo que fala muito sobre morrer. Sim, eu tenho lido muito, não só o Sêneca, mas acho que os estoicos, e eles falam muito disso, da morte, e eles até incentivam a morte, né? Do ponto de vista de assim, bom, se a coisa estiver muito ruim, você sempre tem essa opção. O que você está reclamando? Você sempre tem essa opção. Por um lado, você fala, é verdade. E é um negócio que, às vezes, quando você tá numa crise muito braba, às vezes, de
de desespero, às vezes é um negócio que vai te acalmar, que você vai falar assim, não, calma, vai tudo se resolver, porque de todo modo, né, esse é o caminho, assim, uma hora eu chego no fim, enfim. Aí é uma discussão muito grande também, né, enfim, sobre questão de suicídio assistido, quando a gente está pensando em pessoas com doenças graves, né, que é quanto você tolera um determinado sofrimento, desde que você tenha, claro, né, acesso a todas as possibilidades de tentar diminuir esse sofrimento, mas algumas pessoas não vão conseguir sair dele, né, por diversas razões. Mas eu realmente acho que todo mundo vai ter um pouco de medo, mesmo que não tenha medo da própria morte, vai ter medo de alguém morrer, sabe? É muito difícil você passar pela vida sem a construção daqueles afetos que fazem você sentir muito a falta da presença, né? A ausência pesa muito. E eu acho que é natural a gente ter medo da morte. E é o medo da morte que vai fazer com que a gente viva, em sociedade, inclusive, da forma como a gente vive. Porque a gente também não tem que fazer morrer é ótimo. Ter medo da morte é importante para a gente criar política pública, para que as pessoas não morram antes do que elas precisam morrer, porque falta... né, enfim, falta política de respeito às pessoas pelo que elas são, falta política, eventualmente, de saúde, de acesso. Então, é importante a gente ter medo da morte também. Sim, hoje, ouvindo você falar isso, hoje a gente tá vivendo e tá vendo que a gente vai viver muito mais do que as nossas gerações anteriores. E hoje as pessoas não querem morrer. Acho que estão fazendo tantas coisas, tem tanto estudo, tanta coisa de longevidade, que é como se estendesse a vida ao máximo. O que você pensa sobre isso? Acho que uma hora chega, vamos morrer e acabou? Eu acho que quando as pessoas pensam sobre isso, elas ignoram muito o próprio processo de envelhecimento, né? Então eu acho que as pessoas que têm essa ideia de eu quero viver 120 anos, elas se esquecem dessas perdas no caminho. Tem uma passagem num livro chamado Mortais, que é um dos meus livros preferidos, assim, é o melhor livro sobre esse assunto, com certeza, do Ato Galland, que ele fala de uma conversa que ele tem com uma pessoa e ele fala para ela, meu pai viveu até 102 anos, e aí, olha que lindo, e ela fala, né, ele fala, isso é muito, e ela fala, isso é velho, eu quero viver até eu ter condição de conseguir fazer xixi sozinha, porque fazer xixi sozinha é muito importante para mim. Então, o que eu acho é que muita gente pensa só nessa questão de quanto viver, mas como viver? Sim. Eu quero chegar até 90 anos, se eu ainda estiver fazendo xixi sozinha, mas se eu não tiver... muito possivelmente eu quero ir embora antes. Não é o quanto, sabe, que é o mais importante. É o como é que a gente vai chegar lá. E essa crise, assim, né, da juventude, né, da mortalidade, eu penso muito também como uma coisa da nossa cultura, né, da nossa cultura ocidental. A gente tem essa coisa de prolongar demais a juventude, e a morte é um tabu, mas tem outras culturas que não é assim, né, que as pessoas lidam com a morte de um jeito diferente. O que você acha? Você acha que quando a gente procura uma espiritualidade, quando a gente começa a ver que a gente vai morrer, quando a gente vai chegando perto da morte, ou vendo que a morte pode de fato acontecer, aí que a gente dá um estalo, a gente fala, opa, peraí, deixa eu procurar alguma coisa aqui para eu me apoiar. Bom, eu acho que sim, assim, pelo menos as pessoas, né, muitas vezes falam para mim, é muito difícil ser ateu e pensar em morrer. Eu queria ser mais espiritualizado, eu queria ser mais religioso. Eu acho que a religião, a espiritualidade ajudam muito, né? As pessoas que acreditam muito numa determinada coisa que falam, não, isso aqui não é o fim, né? Tem outras coisas, isso aqui é só uma parte. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, eu conversei com pacientes no Brasil e na Alemanha, né? E eu tinha certeza que aqui no Brasil... pela nossa história, a gente lidava muito pior com a morte do que na Alemanha. Quando eu cheguei lá, parecia tudo tão igual. Eu cheguei lá, eu fui lá 2 vezes, eu fui fazer o doutorado de sanduíche e depois eu voltei para conversar com os pacientes. Tinha acabado de sair uma matéria no jornal de uma antropóloga, que eu até entrevistei depois, falando, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não quer falar sobre a morte. E o texto dela poderia ter sido escrito no Brasil. A gente tem culturas, né, por exemplo, de festejar a morte, né, no México, por exemplo, e a gente tem, principalmente, uma forma que parece muito diferente de lidar no Oriente, né, na Ásia, enfim. Sim. Mas aí, olha que curioso, eu publiquei um livro a partir da minha pesquisa de doutorado para uma editora internacional chamada Springer Nature,
que faz publicação científica no mundo inteiro, e aí a partir daí eles começaram a me mandar para revisar artigos sobre temas correlatos à minha pesquisa. E eu já recebi textos, né, artigos, com o mesmo problema de os pacientes esperam dos tratamentos mais do que eles têm a oferecer, não têm as discussões sobre mortalidade. Um do Japão, um da Tunísia, um da Indonésia. E eu comecei a pensar, será mesmo que é tão diferente assim? Porque se a gente está enfrentando os mesmos problemas das mesmas pessoas, eu não quero, né, assim, essa discussão de finitude. Os médicos estão com o mesmo problema de comunicação, não conseguem iniciar essas conversas difíceis para os seus pacientes. Os seus pacientes querem encarar um tratamento como uma chance de sobrevida, de cura. Será que está tão diferente assim? Ou será que com esse excesso de tecnologia nos últimos anos, a gente foi ficando mais parecido, né, com a internet, com a tecnologia? Isso é uma pergunta que eu me faço. Sim, interessante. É uma pergunta que isso. eu me faço. Porque a gente tem isso de, não, no Ocidente é muito diferente. Mas eu, com esses acontecidos, esses achados, tenho me perguntado se está tão diferente assim ainda. Eu já perdi um pai e vou perder a minha mãe. E uma coisa que passa muito pela minha cabeça é que eu vou viver uma vida que não vou ter pai e mãe. E eu já tenho muitos amigos que estão na vida já sem o pai e sem a mãe. E eles me contam que isso é uma sensação muito esquisita. Que você não tem mais seus pais. Que teoricamente são aquele apoio, né? Aquela coisa, bom, eu tenho minha mãe, tenho meu pai. E aí você já sente, bom, eu sou o próximo. Mas você sabe que eu nunca consigo pensar dessa forma tão objetiva de porque minha mãe vai morrer antes? Eu sempre penso, se eu sobreviver à minha mãe, porque a minha mãe já sobreviveu a tanta gente que deveria ter ido embora depois, sabe? Quando minha mãe adoeceu, era tanta gente bem, de saúde, jovem, e ela já enterrou tanta gente nesses últimos anos que a minha lógica mudou muito, sabe? Quando eu vejo uma mãe enterrando um filho, eu sempre penso isso, eu falo, não tem garantia, nem disso a gente tem garantia, sabe? Mesmo sua mãe com 80 anos, não dá pra você pensar, eu vou ficar órfã de pai e mãe. Então, assim, é claro, eu imagino, na verdade eu nem imagino, né? Como seja o vazio, acho que é um vazio existencial mesmo, porque a gente quer saber, né? A gente quer saber quem é a gente até a partir do que nossos pais são. E aí isso fica um buraco, eu acho, né? A partir do momento em que você não tem mais essas referências, né, do que você foi desde que você nasceu. Como que são essas despedidas, sabe? A despedida ajuda a gente a aceitar melhor a morte. Eu imagino muito aquele cenário, sabe, da pessoa do AA, que quando acho que ele passa certo tempo lá, ele vai lá e vai conversar com todo mundo. Olha, tô aqui no passo 9, desculpa, eu fiz isso. Meio que tem uma reparação, sabe? Acho que isso ajuda a gente a aceitar melhor e se despedir das pessoas, né? Ajuda. O ser humano é muito ritualístico, né? Isso é um pouco da nossa natureza, de querer esses encerramentos, né? E quando as pessoas estão percebendo o fim da vida, e é por isso que é tão cruel esconder isso das pessoas, né? Esconder delas que elas estão no final da vida. Ninguém quer falar que tá morrendo. Ninguém quer falar que tá tão grave quanto tá, né? As pessoas ficam lá vai ficar tudo bem, você vai melhorar, evitando essas conversas. E isso vem desde os médicos, né? Os médicos, a gente tem os estudos que mostram essa dificuldade dos médicos de iniciar essas conversas, a dificuldade das famílias de aceitarem. E às vezes é o próprio doente que gostaria que essa conversa acontecesse, porque ele fica ali naquela conspiração do silêncio e às vezes ele quer simplesmente que seja legitimado. Exatamente. Gente, me falem a verdade, né? Tô morrendo, não tô? Quão grave é a minha doença, né? Quero entender até pra saber se esse sofrimento que eu tô passando aqui faz sentido, porque eu não aguento isso mais. Né? Às vezes a pessoa fala, não aguento mais isso, gente. Então, assim, se não for pra eu viver, se não for pra eu melhorar, se for pra eu morrer agora ou daqui a 2 dias, pelo amor de Deus, me avisa que, né? Eu não preciso passar por isso. E ninguém quer falar. Mas quando essas pessoas têm a oportunidade, e elas têm, sim, esses rituais de despedida, de pedido de perdão, de acolhimento de alguma situação, de olha, eu lembro, eu sei, eu legitimo aquele momento em que a gente teve aquela briga, em que eu te traí, em que isso aconteceu. Isso é importante para as pessoas. Isso dá uma paz, e é por isso que é tão importante a gente ter os profissionais também, às vezes, que vão ajudar as pessoas a perceberem essa necessidade espiritual, psicológica dentro delas. Isso dá uma paz e, às vezes, é a tranquilidade que a pessoa precisa, inclusive, para aceitar. Tá acabando mesmo.
Ou tipo, agora eu posso morrer, né? Agora eu posso morrer. Essa coisa, por exemplo, e os médicos perguntam, né, quando eles têm, claro, as habilidades para conversar sobre final de vida, isso é normal do médico falar. Tem alguém que vocês acham que ainda tem que vir? Tem alguma pendência que vocês acham que ainda existe? É para ligar para alguém para vir se despedir? Porque tem mesmo isso de, às vezes, a gente ter essa sensação de que a pessoa está esperando acontecer uma última conversa, alguma coisa, para finalmente encerrar. Ai, gente, é muito difícil falar sobre isso, Cintia. Eu sei que a gente tá tentando falar numa boa, mas é tão difícil. Ai, Cintia, eu tô tão feliz com a nossa conversa. Eu também. Muito obrigada. Eu te agradeço. Foi muito gostoso. Fiquei muito feliz. Acho que foi das conversas mais leves que eu já fiz sobre morte. Assim. Ai, que bom. Foi um papo muito gostoso mesmo. Obrigada mesmo por me convidar. Imagina, eu adorei falar com você. Que as pessoas pensem mais na vida, convivendo com a gente, quem sabe? Sim, também espero por isso. E acho que conversando realmente, assim, eu tô mais tranquila em relação... Não doeu tanto assim. Não doeu tanto assim, não deu tanto assim. Ó, eu vim até de branco, gente. Falei, não, eu tava com uma blusa preta. Falei, não vou de preto. Vamos falar sobre morte, vou de preto. Obrigada, Cintia. Obrigada mesmo, adorei nosso papo. Você, foi ótimo. Um beijo pra todo mundo que ouviu a gente. Obrigada, gente. Até semana que vem.